Ok, pessoal, voltando aí, vamos gravar o último bloco da primeira aula. Vamos lá, vamos continuar com nossa questão 13 aqui. A gente estamos vendo as características das autarquias. A gente já viu que a autarquia é criada diretamente por lei, enquanto que empresa pública, sociedade de economia mista e fundações públicas têm a sua criação autorizada por lei, fazendo ressalva às fundações públicas com personalidade jurídica de direito público, que por serem chamadas de podem ser chamadas de entidades autárquicas ou fundações, podem ser chamadas de fundações autárquicas ou autarquias fundacionais, são muito semelhantes às autarquias e elas também são criadas diretamente por lei, ok? Mas vamos lá, vamos voltar aqui e analisar nossa questão. Características da autarquia. São necessariamente criadas por lei, ok, perfeito, certo. Organizam-se sob a forma de sociedade. Falso. A autarquia tem personalidade jurídica e direito público. Ela se organiza como administração pública, por meio de desconcentração, criando órgãos, ok? Não se organiza na forma de sociedade. Ótimo. Então, letra B está falso. Letra C. Possuem capacidade de autoadministração? Sim, característica de autarquia. Possuir capacidade de autoadministração. O que as isenta de controle administrativo. De novo, a Fundação Carlos Chagas cobrando a mesma coisa, Existe controle da administração direta em relação às entidades da administração indireta? Sim, existe controle sim. Não há hierarquia, há uma vinculação. Esse controle é chamado de tutela ou supervisão interministerial, ou é um controle, também chamado de controle finalístico ou controle de resultado. Ok? Então a C está falso. Mas a autarquia possui capacidade de autoadministração? Sim, possui. Ok. As autarquias possuem personalidade jurídica de direito privado. A gente já viu que é falso. A autarquia tem personalidade jurídica de direito público. E letra E. Rege-se pelas normas aplicáveis às empresas privadas. Falso. São normas de direito público. Ok? Tem personalidade jurídica e direito público. Então, muito tranquila essa questão. Foi importante para a gente ver como são criadas as autarquias, certo? Que ela tem capacidade de autoadministração. Já vimos duas características, tanto de autarquia, vimos como a autarquia é criada, a fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, vimos como as quatro são criadas, e vimos que a autarquia tem capacidade de autoadministração. Beleza. Vamos para a questão 14. Questão da Fundação Carlos Chagas 2011. O regime jurídico a que se submetem as autarquias. Letra A. Determina a sua criação por lei. Mesma coisa. Repete demais. Essas questões também são bem tranquilas e muito repetitivas. É questão para se ganhar ponto nas provas, com certeza. Então, determina a sua autarquia. O regime jurídico a que se submete as autarquias. Determina a sua criação por lei. Com as mesmas prerrogativas e sujeições das pessoas públicas administrativas. Sim, as autarquias têm as mesmas prerrogativas e as mesmas sujeições. Quando a gente trabalhar princípios, a gente vai ver lá o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que é uma prerrogativa. Em nome desse princípio é que a administração pública tem as prerrogativas. Nós vamos ver lá, o princípio da indisponibilidade do interesse público. Disponibilidade do interesse público. Que é baseado fundamentado nesse princípio, que a administração pública segue lá as sujeições. Então, o regime jurídico a que se submete as autarquias determina a sua criação por meio de lei, com as mesmas prerrogativas e sujeições das pessoas jurídicas e administrativas, beleza, até que está certo, exceto no que diz respeito ao regime de execução processual. Falso. O regime de execução processual das autarquias é o mesmo do regime processual da administração direta. Ok? Tranquilo. Vamos para a letra B.
O regime jurídico a que se submetem as autarquias é o mesmo da administração direta, com prerrogativas e sujeições próprias das pessoas públicas políticas. Ó a pegadinha, ó. A autarquia não tem as mesmas prerrogativas e sujeições das pessoas políticas. Não, das pessoas políticas não. Ok? Por quê? Porque pessoa política pode editar lei, tem lá a autolegislação, ok? Pode se auto-organizar. Ok? A autarquia se auto-organiza? Não, ela é criada por meio de lei. Ok? Então, ó, falso. O regime jurídico ao que se submetem as autarquias determina a sua criação por meio de lei, tranquilo, ótimo. Com o poder de auto-administração, ótimo, a gente já viu também. Desvinculado da tutela do ente instituidor. De novo, a Fundação Carlos Chagas cobrando a mesma coisa. Tem controle sim, existe controle sim. Então essa questão, ó, tá falso. A administração direta controla sim a administração indireta. É um controle finalístico de resultado. O regime jurídico a que se submetem as autarquias é o mesmo das demais entidades da administração indireta, sujeitando-a ao regime público apenas na matéria tributária. O que acontece? Ó, o regime jurídico a qual se submete a autarquia não é o mesmo a que se submete todas as entidades da administração direta. Por que não? Porque a gente viu o quê? Que empresa pública e sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito público, privado. Enquanto que a autarquia é PJ de direito público. Então, ó, as leis, o regime jurídico que se aplica à autarquia é diferente do regime jurídico que se aplica às empresas públicas e sociedade de economia mista. Ok? Existem coisas em comum, sim, mas existem várias outras diferentes. Ok. E a letra E, que possivelmente é a resposta. O regime jurídico a que se submetem as autarquias determina a sua criação por meio de lei. Ok. Assegura a empenhorabilidade de seus bens. Os bens das autarquias são empenhoráveis, certo? Mais uma característica. Os bens das autarquias são empenhoráveis. E imunidade tributária, submetendo-a à tutela do ente instituidor. Agora ele botou certo. Ok. A autarquia submete à tutela, sim, aquele que a gente já falou aqui 30 vezes. É o controle finalístico de resultado. Ok, agora, imunidade tributária. As autarquias têm imunidade, me dá uma tela em branco aqui. Você, como o concurso é para cair direito tributário, vocês podem aprofundar isso, me dá uma tela em branco. Vocês podem aprofundar isso lá na parte que trata de direito tributário, que trata das imunidades. Mas existe lá no artigo 150, artigo da Constituição, Constituição Federal de 88, artigo 150, inciso 6, a linha A, e também o parágrafo 2º. É a chamada imunidade recíproca. Ok. O que é que diz essa imunidade recíproca? Diz que os entes não poderão cobrar impostos sobre patrimônio, rendas e serviços uns dos outros. O que acontece? A União não pode tributar patrimônio, renda e serviços de Estado ou de município. Isso se estende às autarquias. Ok? As autarquias têm direito a essa imunidade recíproca. A Constituição Federal, no seu artigo 150, inciso 6, a linha A, estendeu às autarquias essa imunidade recíproca. Desde que, ó, patrimônio, rendas e serviços esteja vinculado à atividade essencial dessas autarquias. Ok? Então, ó,
Autarquias têm imunidade recíproca? Tem sim. Não vem ao caso aqui definir o que vem a ser imunidade, que vocês vão ver lá, não é assunto de direito administrativo, é assunto de direito tributário. Ok? Vamos voltar para a nossa questão. Então, o gabarito da questão é a letra E. A autarquia tem sua criação determinada por lei, é assegurada a empenhorabilidade dos seus bens, imunidade tributária e submete-se à tutela do ente instituidor. Perfeito. Várias características aqui da autarquia. Vamos para a próxima questão. Questão 15. Fundação Carlos Chagas, 2011. Analise as características abaixo. O que acontece? A questão pede para ela lhe dar 5 alternativas com características de determinada entidade da administração indireta ou determinada entidade da administração indireta e pede para você dizer qual é a entidade da administração indireta. Vamos lá. Então, analisa as características abaixo. Vamos lá. Personalidade jurídica de direito público. Por aqui você já mata o quê? Ou é autarquia ou é fundação pública. Não é isso? Ok, então, ó, empresa pública não é, sociedade de economia não é, órgão público. Órgão, ó, a gente já viu que não tem personalidade jurídica. Então, aqui você ficaria entre fundação pública e autarquia. Beleza. Criação por lei. Ok, a gente viu que as autarquias são criadas por lei e fundações públicas de direito público também são criadas diretamente por lei, com personalidade jurídica de direito público. Também são criadas diretamente pela lei. Ok, então aqui ainda estamos aqui na dúvida. Capacidade de auto-administração, sim. Fundação pública tem capacidade de auto-administração, de direito público, com personalidade jurídica de direito público, e as autarquias também. Especialização dos fins ou atividades. O que acontece? Essa especialização dos fins, ó, que às vezes é chamado de serviço público personificado, é característica de que, ó, tá lá na definição de autarquia, ok? Quando falar em fundação, não vai falar num serviço público personificado. Vai falar em um patrimônio personificado. Falou em serviço público personificado, é autarquia. Falou em patrimônio personificado, está se falando em fundação. Beleza. Sujeito a controle ou tutela. Tranquilo, a gente já viu aí que todas as entidades da administração indireta estão sujeitas a controle e tutela. Ok? Então, o que diferenciou aqui foi a especialização dos fins e atividades, criação diretamente por meio de lei e a personalidade jurídica de direito público. Vamos lá, vamos para a próxima. Então, tranquilo aí, autarquia, resposta, letra C. Vamos lá. Para os fins do Decreto-Lei número 200 de 67, a autarquia é. O que acontece? A definição de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista, estão lá no artigo, no Decreto-Lei 200 de 67. Ok? E o que acontece? Às vezes as provas cobram a literalidade desse Decreto-Lei, como foi o caso agora aqui da Fundação Carlos Chagas em 2011. E talvez você esteja acostumado a estudar direito administrativo somente por livro ou por videoaula e nunca tenha parado para dar uma lida nesse Decreto-Lei 267. Eu acho importante, se você digitar no Google, você acha com facilidade esse Decreto-Lei 267 e dá uma lida lá, pelo menos na parte de organização da administração pública, em que ela define a administração direta, define a administração indireta, define as entidades da administração indireta. É bom você dar uma lida porque pode aparecer em sua prova e você não está familiarizado com a linguagem que ele utiliza. Vamos lá. Então,
Vamos para a alternativa A. Para os fins do Decreto-Lei 200, a autarquia é a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ó, você não precisava nem ler o resto. Você já sabe que a autarquia tem personalidade jurídica de quê? Direito público. Agora vamos ler o resto a título de estudo. Porque aqui a gente vai ver que ele está definindo outra entidade da administração pública indireta. Ó, entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para a exploração de atividade econômica, ó, exploração de atividade econômica. Então aqui, ó, ou vai ser empresa pública ou vai ser sociedade de economia mista, porque as únicas entidades da administração pública que exploram atividade econômica são essas duas. Beleza. Sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam à sua maioria à União ou entidade da administração indireta. O que acontece? Aqui está a definição, ó, sociedade de economia mista. Nós vamos trabalhar mais para frente outras questões sobre sociedade de economia mista. Mas, coisa importante já para você ir colocando no seu resumo, ó. Sociedade de economia mista, ó, sempre vai se organizar sob a forma de sociedade anônima, ó, SA. Ela se organiza lá pelo meio daquela lei 6.404 que vocês estudam lá em contabilidade. Sempre, sempre. Sociedade de economia mista, sempre. Empresa pública, não. Empresa pública vai poder se organizar de qualquer das formas previstas na legislação comercial. Mas a sociedade de economia mista, não. Sempre SA. Ok. Cujas ações com direito a voto pertencem à maioria à União ou a entidades da administração indireta. O que acontece? As sociedades de economia mista, o capital das sociedades de economia mista não é 100% público. Existe capital privado na sociedade de economia mista. Então, o que acontece? Mas para se configurar como sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto tem que pertencer à União. O que acontece? O decreto-lei é porque ele está se referindo somente à União, não está se referindo aos estados, Distrito Federal e municípios. Porque o decreto-lei é um decreto federal que se aplica somente à União. Ok? Por isso que ele cita a União. Tranquilo? Então, ó, essa é a definição de sociedade de economia mista, prevista lá no decreto-lei número 200, que pode aparecer em sua prova. Pode aparecer em sua prova. Ok? Vamos para a letra B. Vamos analisar a letra B. A letra B diz: entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Já eliminamos. A autarquia tem direito, personalidade jurídica de direito público. Mas vamos lá. Com patrimônio próprio, capital exclusivo da União. Ó, se a entidade de direito privado, ou vai ser empresa pública, não é isso? Ou vai ser, se fizer parte da administração pública, ou vai ser empresa pública, ou sociedade de economia mista, ou fundação pública. Beleza. Com patrimônio e capital exclusivo da União. Criada por leis para a exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa. Então, ó, criada por lei para exploração de atividade econômica. O que é isso aqui, ó? Definição de empresa pública. Ó, empresa pública tem personalidade jurídica de direito privado, mas aqui, importante, ó, vamos destacar aqui, ó, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União. O que acontece? A empresa pública, o capital é 100% público. Enquanto que a sociedade de economia mista, a maioria das ações com direito a voto tem que ser pública. Tem que pertencer a um ente ou a uma entidade da administração indireta. A empresa pública tem que ser, o capital da empresa pública tem que ser 100% público. O que acontece? Existem as empresas públicas unipessoais, em que o capital pertence a um único ente, e as pluripessoais. Aqui, o capital pertence a mais de um ente ou uma entidade da administração indireta. O que acontece? Pode existir uma empresa pública,
pode existir uma empresa pública em que 50% do capital seja da União e 50% seja do Estado do Rio de Janeiro. Ok? Ou 51% da União, 49% do Estado do Rio de Janeiro. Pode, pode. O capital é 100% público? Sim. Criada por lei, ok? O que acontece? Aí, aqui o decreto é de 67, ok? A Constituição Federal é de 88. Aí você pode ter surgido essa dúvida, mas a Constituição Federal lá, artigo 37, inciso 19, diz que só a autarquia é criada diretamente por lei. Fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista tem a sua criação autorizada por lei. Só que esse decreto é de 67, ok? É anterior à Constituição de 88. Mas pode aparecer em sua prova sim. Então você tem que saber. Ok, vamos lá. Letra C. A autarquia é o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios. Então, ó, serviço autônomo, ok? É a personificação do serviço público. Criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, para executar atividades típicas de administração pública, que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada. Perfeito! Isso é a definição de autarquia. Serviço autônomo ou serviço público personificado ou personalizado, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receitas próprios, para executar atividades típicas da administração pública que requeram para o seu melhor funcionamento gestão administrativa de forma gestão financeira e administrativa e financeira descentralizada. Ok. Vamos analisar a letra D. Ok. Letra D, né? A entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, então não pode ser autarquia, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa. Ó, aqui ele já fala em autorização legislativa, ó. Para o desenvolvimento de atividades que não exigem execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa. O que acontece? Isso aqui, ó, pessoal, é a definição de fundação pública, que consta lá no Decreto-Lei 200, ok? E a letra E, entidade dotada com personalidade jurídica de direito privado, com fins lucrativos. Então aqui, ó, não tem nenhuma definição dessa letra E, ok? Então, o gabarito é a letra C. Eu trouxe essa questão para chamar a sua atenção para que você dê uma lida no Decreto 200 de 67, Decreto-Lei 267, que vale a pena, porque pode aparecer uma questão e você não está familiarizado com a forma como o Decreto-Lei tratou esses assuntos. Ok? Vamos para a próxima questão, a questão 17. Vamos lá. São características das autarquias e fundações públicas. Ok, então ele quer características de autarquias e fundações públicas. Vamos lá. Processo especial de execução para pagamentos por elas devido em virtude de sentença judicial. O que acontece? Ó, as autarquias e as fundações públicas de direito público, os pagamentos, os processos de pagamento decorrente de sentença judicial tem sim um processo especial de execução, que é por meio de precatórios. Ok? Então isso é verdade. E outra característica das autarquias e fundações públicas, impenhorabilidade dos bens. Perfeito, também a gente já tinha visto que isso é característica de autarquia. Vamos lá. Letra B. São características de autarquias e fundações públicas. Imunidade tributária relativa aos impostos sobre patrimônio, renda ou serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Perfeito, já vimos lá a imunidade tributária. Ok? E prazos simples em juízo.
Falso. Falso. As autarquias e fundações públicas não têm prazo simples em juízo. A gente vai ver lá mais para frente o prazo em juízo para a autarquia contestar. O prazo é 4 vezes maior. E para recorrer, o prazo é 2 vezes maior. Ok? Vamos lá. Então a letra B está falso. Não são prazos simples em juízo. Ok. São características das autarquias e fundações públicas. Presunção de veracidade, imperatividade e executoriedade dos atos. O que acontece? Os atos praticados por essas entidades são considerados atos administrativos. Sendo assim, tem as mesmas características os mesmos atributos, as mesmas características dos atos administrativos. E a gente vai ver que são características, presunção de veracidade, imperatividade e executoriedade, são características sim dos atos administrativos. Aí, na sequência, não sujeição ao controle administrativo. De novo, o FCC cobrando a mesma coisa. Espero que caia em sua prova e você acerte. Não sujeição, a gente já viu que sim, as entidades de administração direta sim sofrem controle sim administrativo. São características das autarquias e fundações. Prazos dilatados em juízo, verdade. E penhorabilidade de seus bens. Falso, os bens são, impenhoráveis, como a gente viu na letra A. Ok? E letra E. Características de autarquia e fundações públicas. Processo de execução regido pelas normas aplicáveis aos entes privados. Falso. As normas, processo de execução pelas normas aplicáveis aos entes públicos. Ok? Imunidade tributária relativa aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Essa parte aqui está certa. Ok? Está errado aqui, Processo de execução regido pelas normas aplicáveis aos entes privados. Falso. Aos entes públicos. Ok? Então, o gabarito é a letra A. Vamos para a próxima questão. 18. As fundações de direito público, também denominadas autarquias fundacionais, fundações públicas de direito público, ok? Tem personalidade jurídica de direito público, também são chamadas de quê? Autarquias fundacionais ou fundações autárquicas. São instituídas por meio de lei específica e seus agentes não ocupam cargo público e não há responsabilidade objetiva por danos causados a terceiros. Falso porque ele quer a verdadeira, né? Seus agentes ocupam sim cargos públicos. Falso. Ok? E não há responsabilidade objetiva. O que acontece? A responsabilidade objetiva, a questão da responsabilidade objetiva, está lá no artigo Constituição Federal de 88, artigo 37, certo? Inciso, parágrafo 6º. O que é que diz esse artigo? Esse parágrafo 6º diz que as pessoas jurídicas de direito público e de direito privado, prestadoras de serviço público, então pessoas jurídicas de direito público e pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos de seus agentes causarem nessa condição a terceiros. Então, o que é que diz o parágrafo 6º do artigo 37? Tanto pessoa jurídica de direito público como pessoa jurídica de direito privado, agora aqui, de direito privado, prestadora de serviço público, estará coberta pela responsabilidade objetiva. Mais para frente a gente vai explicar o que é responsabilidade objetiva. Mas, de antemão, a gente já deixa claro aqui que pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público
e pessoas jurídicas de direito público, em geral, estão cobertas pela responsabilidade civil objetiva. Ok? Bom, pessoal, nosso tempo está terminando aqui. Nós vamos terminar aqui a questão de, vamos deixar a questão 18 para continuar na próxima aula. A gente comentou até a letra A. Na próxima aula a gente volta a comentar a questão 18 do início. E eu acho importante que vocês não comecem a assistir essas aulas sem ter feito as questões. Primeiro vocês peguem as questões para fazer, façam as questões, confiram o gabarito, vejam o que vocês tiveram dificuldade e depois sim vocês passam a assistir a aula. Dessa forma, o estudo de vocês vai render muito mais, ok? Porque você vai ver a questão, vai ver o que você tem dificuldade e depois vem aqui assistir a aula, ok? Então, até mais, até o próximo encontro, um abraço, bom estudo.